Olá, queridos irmãos, a paz da parte de nosso Deus e da parte de nosso Salvador Cristo Jesus seja com os eleitos. Ainda sobre os cânones de Dort, o porquê e onde surgiu os cânones. Mas para isso voltaremos a uma breve história da origem do arminianismo. Por Everton Barcelos, pastor da Igreja Presbiteriana de Cerejeiras. Jacobus Arminius, de 1560 a 1609, nasceu em Oudevater, na Holanda. Primeiro estudou teologia na Universidade Marburg em Leiden, de 1575 a 1581. Também estudou em Basileia, de 1582 a 1583, e posteriormente na Academia de Genebra, na Suíça, de 1584 a 1586, onde recebeu aulas do próprio reformador Teodoro Beza, sucessor de João Calvino. A Igreja Estatal holandesa havia adotado a doutrina reformada. Em 1618 endossou como seus símbolos de fé a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg. Inicialmente foram usados apenas como livros de instrução. Mas ao serem adotados como documentos representantes da fé do Estado holandês, trouxe muito desconforto para aqueles que advogavam manter a antiga fé católica, ou uma postura mais tolerante. A Holanda, por causa do seu desenvolvimento humanista, advogava a liberdade de pensamento. Um dos maiores humanistas holandeses no início da Reforma era Desiderius Erasmus, de 1466 a 1536, mais conhecido como Erasmo de Roterdã, que mesmo fazendo duras críticas à Igreja Católica Romana, morreu como seu submisso filho. Os Países Baixos ainda estavam sendo dominados pelo semipelagianismo. Mas, Arminius foi escolhido pelo Sínodo holandês em 1589, para defender a doutrina oficial da Igreja Reformada holandesa. Dirk Coornhet, que naquele período era o secretário-geral dos Estados Gerais, não havia aderido às doutrinas da Reforma. Arminius, que era um filho da Igreja Reformada holandesa, foi indicado para se opor aos ataques teológicos semipelagianos de Coornhet. Entretanto, Arminius não foi feliz em sua defesa. A partir desse debate, Arminius começou a questionar e nutrir dúvidas acerca do seu calvinismo. Jacobus Arminius, que defendia a teologia calvinista, não vai bem em sua defesa, e ainda se deixou seduzir pelo pelagianismo. Daí começou o arminianismo herético, porém a Bíblia diz claramente em Mateus 24 verso 24 que não é possível que os eleitos sejam enganados, o que se deduz por lógica que talvez Arminius não seria um dos eleitos de Deus, mas um falso crente como aquele que o acompanhou naquele debate, o seduzindo com falsas doutrinas, e esse seria o porquê da sua queda das doutrinas genuínas e do calvinismo. Continuemos. Durante o pastorado da Igreja Reformada de Amsterdã, de 1588 a 1603, Arminius realizou uma exposição na Epístola de Romanos analisando os capítulos 7 a 9. Nestas palestras ele questionou a interpretação calvinista desta passagem, preferindo uma forma de semipelagianismo modificada, o que veio a chamar-se arminianismo. Em 1603, Arminius foi nomeado professor de divindade, teologia sistemática, na Universidade de Leiden. Esta era a mais antiga universidade da Holanda. Sua nomeação ocorreu por basicamente 3 motivos. Primeiro, por causa de sua família, que ocupava uma posição proeminente entre a aristocracia holandesa. Segundo, possuía muitos amigos, inclusive membros da Igreja de Amsterdã que lhe apoiavam. Terceiro, o seu currículo acadêmico era inquestionável. Lecionou ali até a sua morte. Durante esse período letivo, Arminius sistematizou seu pensamento fazendo muitos discípulos e simpatizantes políticos. Franciscus Gomarus, que, primeiramente, foi professor de Arminius, tornou-se seu principal inimigo. Todos os que defendiam a posição calvinista ficaram conhecidos, naquele período na Holanda, como gomaristas. Gomarus foi uma figura decisiva no Sínodo de Dort, em defesa da opinião calvinista. A igreja oficial holandesa era confessionalmente calvinista. Os teólogos e partidários de Arminius não admitiam a limitação confessional, e procuravam obter a revisão dos credos oficiais. Isso causou um transtorno de difícil resolução, pois ambos teólogos, tanto Gomarus como Arminius, possuíam influentes simpatizantes na política estatal holandesa. A República dos Estados Gerais se encontrava perto de uma cisão. Quando a discussão saiu de dentro das salas da Universidade de Leiden, indo para os púlpitos e em seguida para o parlamento, o caso agravou-se. Ricardo Cerny comenta que no sombrio marco desta questão ressuscitou um antigo problema sociopolítico polarizado na rivalidade existente entre Maurício de Nassau, filho de William de Orange, e o protetor do proletariado, e Jean Barnevelt, um dos fundadores da República e líder da alta burguesia. Em geral, esta classe social era partidária da postura arminiana, e usando de sua evidente influência política conseguiram, através de Hugo Grotius, de 1583 a 1645,
a publicação de um edito para que se proibisse nas igrejas a pregação de temas controvertidos, incluindo, obviamente, a questão da predestinação. Os calvinistas ortodoxos protestaram imediatamente, estimando aquele que era um ato de verdadeira perseguição. Era um risco muito delicado para a Holanda, principalmente naquele momento, pois a guerra com a Espanha não havia terminado. Maurício de Orange, que era o conde de Nassau, percebeu claramente o perigo da República Holandesa perder a sua unidade, e resolveu usar a sua influência como governador-geral, quebrando o poder das autoridades partidárias de Arminius. De forma decisiva em 1617, Maurício de Orange desarmou as tropas dos magistrados arminianos, e no mesmo ano decidiu convocar um sínodo. O problema teológico de Arminius tinha as suas raízes em sua teontologia. As suas conclusões acerca da salvação não eram resultados apenas de um conceito errado de livre-arbítrio, ou do modus operandi da livre graça de Deus, e sim, do seu conceito acerca da Trindade. Arminius, falando do seu conceito da divindade de Cristo e do Espírito, afirma que esta maneira de falar é nova, herética e sabeliana, e em si, é blasfemo dizer que o Filho de Deus é homoousios, da mesma essência, porque somente o Pai é verdadeiro Deus, o Filho e o Espírito não o são. Além de demonstrar certa deficiência na área de teologia histórica, a sua teontologia resulta consequentemente num unitarismo. A consequência dessa teologia então unitarista, unida a um conceito errôneo de livre-arbítrio, é que a sua soteriologia e todas as demais divisões da dogmática, coerentemente, sofreram modificações bastante significativas. Não é de se estranhar que os discípulos de Arminius distanciaram-se do seu tom protestante original. Os nomes de teólogos arminianos como Episcopius, Grossius, Curselaeus, Limburg, e sua elaboração de imponentes volumes, do material dogmático, não conseguem esconder o achatamento de todas as grandes doutrinas, e suas tendências crescentes em direção a Ário, a Pelágio e a Sociniano. O próprio Arminius era inconsistente em sua teologia. Embora negava os 4 primeiros pontos do calvinismo, ele incoerentemente aceitava o quinto. Numa obra chamada Declaração dos Sentimentos, 1608, ele defende que Deus possui 4 tipos de decretos, sendo que o quarto, Deus decretou a salvação de certos indivíduos específicos porque ele anteviu que eles creriam e perseverariam até o fim. Com o propósito de tornar sua teologia mais coerente, os remonstrantes também negaram em seu quinto ponto a doutrina da perseverança final, conforme exposta pelo calvinismo. Em sua avaliação sobre o assunto, Uray afirma que ele, Arminius, continuou até a crer na segurança eterna dos santos, embora este último aspecto do calvinismo tenha sido abandonado pelos seus seguidores entre os remonstrantes, poucos anos após a sua morte, enquanto procuravam desenvolver uma teologia mais consistente sobre a graça universal. Após a morte de Arminius, 1609, os seus seguidores, aproximadamente 46 teólogos, se reuniram na cidade de Gouda. Apresentaram um documento chamado Articuli Arminiani Sive Remonstrantia, 1610. Neste documento demonstravam que tipo de teologia esposavam em protesto à religião oficial do Estado. Após este incidente, a Igreja foi obrigada a se declarar com maior clareza acerca destes novos pontos doutrinários através dos cânones de Dort em reação aos arminianos. O sínodo reuniu-se na cidade de Dordrecht, em 13 de novembro de 1618, até 9 de maio de 1619. Era formado de teólogos não somente holandeses, mas também procedentes de outras partes da Europa. Haviam 35 teólogos, um grupo de presbíteros das igrejas holandesas e participantes provindos da Grã-Bretanha, Eleitorado do Palatinado, Helvétia, República de Genebra, Bremen, Bélgica, Zutânia, Austrália, Nova Zelândia, Frísia, Transilvânia, Groningen, Drentia, Gálica Belga, Hesse, Suíça, Brandemburgo, Utrecht e Balcanqual. Os remonstrantes também foram convocados para estarem no sínodo. Estavam presentes Simão Episcopius, professor de teologia em Leiden, o sucessor de Arminius, e mais 12 teólogos arminianos. Contudo, para eles o sínodo não passava de uma conferência, e eles negavam competência para agir como um tribunal em questões de doutrina. Eles não queriam ser tratados como réus. A tática do grupo arminiano era de obstruir as reuniões do sínodo com debates formais. O sínodo queria discutir os artigos da remonstrância, mas o grupo arminiano se recusava a expor claramente sua posição doutrinária. Após 4 semanas de debates inúteis, o presidente do sínodo dispensou o grupo de arminianos. Com isto, o sínodo passou a julgar a doutrina arminiana com base em seus escritos os 5 artigos dos arminianos. Foram discutidos e uma comissão preparou o texto dos cânones, ou regras de doutrina, em que se condenava a doutrina arminiana e se expunha a doutrina reformada. O sínodo holandês ratificou a sua fé reformada, calvinista.
Os remonstrantes insatisfeitos reagiram com um manifesto contra a decisão do sínodo. O resultado desse manifesto foi a expulsão dos ministros arminianos das igrejas reformadas e a morte de muitos deles. Vou parar por aqui, irmãos queridos, eleitos, aqueles que estão seguros nas mãos do próprio Deus, e ninguém os tirará de lá. E estarei dando continuidade nesse tema, visto que alguns irmãos das igrejas presbiterianas afirmarem não ser esses temas ensinados em suas igrejas. Para mim isso sério é uma falha. Mas aqui no canal estará disponível esses material e outros relatos históricos referentes à fé monergista, calvinismo, reformada protestante etc. Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.